Pronto. E aí, o que é que vocês acharam? Comenta aí o que é que você achou da atividade, da dinâmica, né? Da planilha. O que você quiser comentar, fica à vontade. O que é que vocês acharam do que a gente teve? Fala aí, O José. pessoal foi excelente, né? Superou aí nossas expectativas. Eu que já trabalho há um certo tempo na parte assim de obras, né? Planejamento, travo um pouco, mas sempre mesclando ali entre atividades inerentes a campo, né? A parte de obra, como também planejamento, né? É, Sabe que é difícil hoje em dia uma empresa deixar você ficar focado numa coisa só, né? é impossível. E assim, Verdade. esse desafio foi bom que, como o próprio nome já diz, né? Eu acabei tendo que botar a cachola para pensar novamente, analisar ali demandas, analisar talvez ali predecessoras, né? E principalmente assim no Excel, né? Que era uma coisa que eu estava desacostumado, né? Uhum, Há uhum. um certo tempo com Proust, então você fica ali, né? Quebrando a cabeça e é bom, né? A gente voltar um pouco até para poder testar nossos conhecimentos, né? E foi muito bom, né? Principalmente Isso. aquela aula introdutória que você deu ali sobre. Inclusive, eu já comecei os cursos, né? Hum. Você deu para gente. E também já estou comprando outros também, né? Então, Opa, assim, o legal. conhecimento que você está passando aí para a gente foi algo além das nossas expectativas. Excelente. E hoje vai ter uma novidade interessante. Talvez vocês gostem. Pode ser que se alinhe aí a trajetória profissional de vocês. E vai ter uma novidade interessante. Na verdade, aqui eu vou soltar em primeira linha, só para quem está no desafio, né? O pessoal do desafio que vai ficar sabendo. E também vai ter uma condição especial exatamente porque participaram do desafio. E o Gabriel, quer comentar alguma coisa? Como é que foi, Gabriel, aí a sua experiência? Muito boa, né, professor? Abriu muito minha mente sobre planejamento, como é que deve ser analisar as coisas, como é que deve ser vista. E, assim, é bem diferente do real, né? Eu sou estagiário de construção civil, né? E completamente diferente, né? Às vezes a gente planeja algo ali no real, Quase tudo. Uhum. mil maravilhas, mas quando realmente é pro campo, tem vários. Gabriel, ficou mudo aí o teu. Pronto. Sim, estagiário hoje, mas no campo, e a gente acaba vendo que muita coisa que não é planejado, que é planejado, acaba não saindo como Isso, realmente a gente quer, né? exatamente. Isso é muito bom, né? Conteúdo aí que você está Show de bola. passando. Ajudou muito. Inclusive, Gabriel, um dos principais motivos pelo qual a gente Eita! planeja é exatamente quando as coisas não acontecerem como a gente pensou, a gente já ter aquele instrumento para nos ajudar a regular o daqui para frente. Porque é o mais comum, né? Assim, não é de se esperar que tudo que a gente pensou aconteça, né? Vai ter um operário que vai faltar, vai ficar doente, vai ter uma certa dificuldade, Eu de sei que tá repente, meio grande. Deixa eu ver, gente. para conseguir, de repente, contratar os operários que nós imaginamos, né? Tá certo? Equipamento vai quebrar, fornecedor vai atrasar, dependendo do tipo de obra, vai acontecer uma chuva e atrasa, né? E, inclusive, exatamente por isso, a gente tem uma parte do conteúdo que trata, assim, dos conteúdos que a gente tem, que trata, tem um tema bacana que é assim, por que as obras atrasam e como se proteger, né? Proteger o seu cronograma. Então, a gente apresenta algumas situações e uma lógica de raciocínio de planejamento para isso, que a gente não entrou nesse detalhe do desafio, porque o objetivo era outro, né? Era a gente trabalhar e entender produtividade versus tempo versus equipe. Esse é que era o grande mote do desafio e realmente todo mundo que participou, que trabalhou e montou a planilha, estão todos de parabéns. Vou fazer alguns comentários, mas foi muito bom. Eu confesso que ficou até melhor do que eu esperava, né? São poucas observações que eu vou fazer. E só para deixar registrado, inclusive vocês também saberem, todo mundo que me mandou o cronograma, eu olhei o cronograma de um por um, já fiz algumas observações. Aqui não vou citar ninguém diretamente, eu vou passar por todas as observações
E ao longo da semana, por e-mail, junto com, por exemplo, eventualmente você ganhou um prêmio. Ao longo da semana, a equipe vai estar organizando isso, junto com o prêmio que você ganhou, ou no e-mail separado. Não, acho que, não sei. Bem, vai chegar de e-mail, sabe? Vai chegar um e-mail com o link do prêmio que você tiver ganho. Vai chegar um e-mail com as observações, que são poucas mesmo. Algum comentário sobre algum aspecto que você pensou lá no cronograma. Aí eu vou dizer mais ou menos assim, olha, eu sugeriria esse item fazer um pouco diferente por causa disso, disso, disso. Tá certo? Então vocês não vão ficar sem resposta, né? Vocês que montaram o cronograma, vocês vão receber um feedback do cronograma que vocês fizeram. Todos que mandaram vão receber. E mais e-mails com mais algumas informações ou novidades. Tá joia? Ok, alguém quer comentar mais alguma coisa? Lá, Raquel, Vanessa, Gutenberg, quem quiser aí fazer algum comentário sobre essa experiência, inclusive dar alguma sugestão, né? Tipo assim, ó, Alex, eu acho que a gente podia, numa outra oportunidade, fazer assim, ou tratar esse conteúdo. Vocês já me deram os feedbacks, quem mexeu lá naquele formulário já deu várias ideias, né? Inclusive, nós vamos preparar um desafio muito legal com linha de balanço. E aí vai ser uma coisa até mais completa. Eu estou conversando aí com o pessoal que tem um software, uma ferramenta para a linha de balanço de obras. E nós estamos conversando uma maneira de aqueles que participarem do próximo desafio, provavelmente vai ser em final de agosto, aqueles que participarem do próximo desafio vão receber conteúdo novo sobre linha de balanço, como usar a ferramenta. A gente está com a ideia de vocês terem acesso por um tempo a essa ferramenta para experimentar, e aí recebe uma obra real, igual como vocês receberam aqui, e vão trabalhar usando a ferramenta. E aí eu estou conversando com o pessoal da empresa o que é que a gente vai dar para vocês como prêmios e dinâmica, etc. Vai ser algo até provavelmente mais completo do que esse que a gente teve aqui. Mas alguém quer fazer algum comentário? Diga aí. O Gutenberg tá aí. Quem mais? Quem mais? Raquel, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Oi. Bom O dia. que você achou? Tudo bom, velho? Beleza. Sim, eu achei muito interessante, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar em planejamento, mas num período mais ou menos 8 meses, né? Acho que eu tinha comentado na última aula, eu estava fichado de mecânico, e como eu estava estudando, aí me enxertaram lá no planejamento, aí eu tive a oportunidade de começar a conhecer, né? Como funciona, como o MS Project. Não usei, mas já descobri, aí depois fui correndo atrás. E aí conheci o senhor no curso da Udemy, né? Aí depois eu vi de novo naquele lá no Inova Civil. Sim, Nova Civil. Aí eu comecei acompanhando, aí quando vi essa oportunidade aí do desafio, né? Falei, eu vou agora, né? Vou agarrar. E assim, muito interessante que força a gente a se desenvolver, né? Principalmente aquelas pesquisas lá no Sinap, né? Sim. Não é uma coisa comum. Tem que pesquisar, não tem que olhar direitinho, se bate. Às vezes tem algumas coisas meio parecidas. Aí, assim, força a gente a tá analisando o mais próximo do real possível, né? Legal. Muito bom. E aí foi assim, E uma abre a mente, experiência. né? Você começa a conhecer que tem mais coisas, né? É verdade. Então, foi muito bom. Show de bola. Obrigado. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Esse tempo é de vocês, pode falar. Não? Então, vamos fazer o seguinte. Eu preparei um roteirozinho aqui, deixa eu pegar minha pesca. Ah, sim. Então, eu vou fazer alguns comentários para ficar, tipo assim, a parte de conteúdo, conhecimento do evento aqui da nossa premiação. Eu peguei o cronograma de vocês e olhei, como eu disse, cada um e tal, etc. E aí eu vou fazer alguns comentários em cima
alguns pontos que eu vi, né? E como eu falei, depois eu mando individual para cada um de vocês, tá certo? Não, é o seguinte, uma coisa que eu percebi que aconteceu foi assim, algumas pessoas acho que se confundiram um pouco com o conceito de reaterro. Então vamos pensar no que é uma obra de edificação, ali especificamente é uma casa, né? Mas podia ser um edifício, podia ser uma clínica, podia ser várias outras coisas. Então, quando eu escavo a fundação, né, eu abro aquele espaço para que os operários venham, possam trabalhar, vão preparar um lastro de concreto, aí forma, ferragem, concretam, para dali sair, por exemplo, os pilares dos blocos, sapatas, o radier e por aí vai, sair os pilares. Então vamos lá. Imagina que eu fiz uma escavação de 1 metro cúbico, né? Um cubo, um paralelepípedo aqui de 1 metro cúbico. E aí, no final do processo de fundações, eu coloquei um bloco que nos dá mais ou menos meio metro cúbico. Beleza. O buraco continuou, ele está parcialmente preenchido pela fundação, pelo bloco. O que é que eu preciso fazer? Agora eu preciso tampar o buraco, né? O processo de tampar o buraco, o que ficou dele, o que sobrou, é o que a gente chama de reaterro, tá certo? Então, em termos de quantidade, uma maneira de verificar se está certo ou errado, às vezes, no orçamento, eu até fiz isso com um cliente, por coincidência, aquele cliente que eu falei que vai fazer 27 casas, depois mais 27 casas, né? Teve alguns itens que, apesar de eu estar focado com eles no planejamento, quando a gente estava olhando as composições e olhando as quantidades, igual que vocês fizeram, para definir prazo, né? Algumas quantidades me chamaram a atenção. Aí eu cheguei e disse, peraí, como é que tu tem esse volume de reaterro? Só de cabeça, mais ou menos. Se a gente escavou tanto, né? E tinha tanto de concreto, como é que o reaterro está dando? Peraí, vamos dar uma conferida, ver se está certo e tal. Aí deu uma checada lá. A gente viu que alguns itens bateram, outros itens eles ficaram de rever. Até porque, como influencia na quantidade, a quantidade vai influenciar no custo e vai influenciar no prazo, apesar da variação do prazo não ser tão grande individualmente falando, né? Por exemplo, para uma casa. Mas se eu for fazer 57, aí a variação impacta mais. Então, só para a gente entender, qual é a sequência, né? Resumidamente falando, eu escavo o local, o espaço para as fundações, executo a fundação, então ela ocupa uma parte daquele volume que foi escavado, e o reaterro é o complemento. Como ele é o complemento, ele vem depois das fundações. Algumas pessoas, quando montaram o cronograma, fizeram o reaterro junto com a escavação e depois a fundação, né? Mas não é assim. Então, o reaterro ele tem que vir depois, depois da fundação. Tá certo, pessoal? Então, só essa primeira observação. Quem tiver feito isso, quando eu mandar o e-mail específico, eu vou comentar. Ó, você montou assim, eu mando até uma imagenzinha. A sugestão é o reaterro ficar depois da fundação e tal, etc, né? Por conta do processo construtivo. Cadê o próximo? Reaterro fundações. Realmente foi pouca coisa. Vocês estão de parabéns, viu? Pouquíssima coisa para comentar. Teve um detalhe no cronograma da estrutura de algumas pessoas, porque foi o seguinte, ó. Aquela casa que a gente está trabalhando são 2 pavimentos, lembra, né? É o térreo superior, né? Ok. Algumas pessoas fizeram o seguinte raciocínio, e o raciocínio em si está certo. Pelo que eu vi no cronograma, parece que elas raciocinaram assim. Eu vou subir paredes no primeiro pavimento, né? As alvenarias do primeiro pavimento, deixando o lugar dos pilares. Ok. Aí eu vou fazer o quê, né? Eu já fiz, por exemplo, a alvenaria aqui de um lado. Deixa eu fazer assim para melhor, né? A alvenaria aqui de um lado do outro. Aí bem aqui eu tenho o espaço do pilar, eu já tenho a ferragem dele, a armação. Eu vou simplesmente agora, as paredes funcionam, de certa forma, como a forma nesse sentido, e agora eu vou botar a forma no outro sentido, né? Aí eu coloco a forma no outro sentido, também faço a forma das vigas e cintas, no caso, e encho com concreto. Beleza, concretei e tal, né? De repente boto escoramento, fiz o assoalho da laje, concretei a laje, tá tranquilo, show de bola, resolvido. Aí vou para a alvenaria do próximo. Na alvenaria do próximo eu posso fazer a mesma coisa. Eu venho com a alvenaria aqui, né? Deixa eu fazer isso.
Quem ficou bom não, que o pilar fica torto. É assim mesmo. Eu venho com a alvenaria aqui, deixei o espaço para o pilar do segundo pavimento, já tem a ferragem, a armadura, a armação. Então, essas alvenarias nesse sentido servem de forma, eu vou colocar a forma no outro sentido. Perfeito. Só que aí eu tenho que lembrar que depois eu faço um complemento na coberta, né? Que vai servir de empena ou vai servir de platibanda, alguma coisa assim. Então, algumas pessoas montaram o cronograma estrutura versus alvenaria em paralelo, e eu notei até que tomaram um cuidado de definir período de concretagem, ficou muito bom. Só que a conclusão da alvenaria precisava esticar um pouquinho mais, né? Algumas pessoas que fizeram isso praticamente encerrou a alvenaria junto com a concretagem, né? E não seria assim, vai precisar de mais uns 2, 3 dias, né? Para fazer mais as empenas, platibanda, etc. Tá certo? Mas o seu raciocínio, que você que pensou assim, seu raciocínio está certo, é só esse detalhe complementar. Deixa eu ver um outro ponto aqui. Teve umas 2 ou 3 pessoas, se não me engano, que na hora que estavam montando a programação, seguiram a lógica de sequência para colocar as portas, mas essa lógica não contemplou o piso. Então, as portas ficaram antes do assentamento do piso, certo? E aí a gente precisa colocar as portas depois do assentamento do piso, por vários motivos, né? Inclusive para evitar danos nas portas, etc., mas até pela lógica em si, porque eu preciso fazer uma regulagem, às vezes, na parte de baixo, né? Da porta, por questão de altura e tal, etc. Tá certo? Desculpa. Porque às vezes eu tenho diferença de nível, né? Por exemplo, pegar o exemplo da casa, da varanda externa para a sala, né? Da sala e quartos para banheiro ou para a cozinha, da cozinha para a área de serviço e vice-versa. Aí, às vezes, precisa fazer uma regulagem na porta, tá certo? Também tem esse detalhe. E aí, até por questão de manutenção, segurança e limpeza, também é interessante que a porta entre o mais à frente um pouquinho possível, precisa que seja depois do piso. Depois, por exemplo, das instalações elétricas, porque eu preciso passar os cabeamentos, tal, etc. E é interessante que eu passei isso, aí eu fecho tudo também, e eu notei que isso aí ficou legal. Então, só uma observação, né? No geral, a gente coloca a porta depois da programação do piso. Tá joia? Deixa eu ver aqui agora uma outra observação que eu anotei. Ter fundações, a estrutura. Não, só tem mais uma. Tá vendo? Vocês estão de parabéns, viu? Só tem mais uma pequena observação, que aí eu vou mandar também, como eu já disse, para cada um que teve isso. Não é que esteja necessariamente errado, só não é recomendado. É o seguinte, o período de colocação dos metais, não das louças, dos metais, né? Torneira, chuveiro, né? Assim. E grama, tá? Algumas pessoas foram seguindo a sequência da instalação, a instalação estava resolvida, botou a louça, beleza, aí botou os metais, né? E a louça já estava ok com relação a piso, revestimento também, ok. Só que acabou ficando cedo a parte dos metais. E teve gente que ficou seguindo a lógica da fachada, eu entendi que foi a fachada, não sei se era isso, mas meio que seguiu a lógica da fachada e botou a grama. E a grama ficou muito cedo também. Qual é o problema? Assim, Alex, existe um impedimento técnico em se colocar a grama mais cedo, eventualmente, ou os metais mais cedo? Tecnicamente, não. Não é uma boa, por quê? Porque os metais são peças fáceis de serem roubadas, sabe? Então, é fácil de, no trânsito da obra e tal, não sei o quê, alguém desconectar, retirar uma torneira, né? Eventualmente tiver um chuveiro, luminária também, luminária entra no mesmo sentido, tá certo? E aí é fácil de ter roubo na obra. Então, esse é o tipo de componente, até para a gente entender, por exemplo, tampas, né? Fechamento de tomada, interruptor, tá certo? O que mais? Metais, luminárias, né? Algum acabamento de uma peça, por exemplo, eu tenho, às vezes a gente está numa obra de um padrão maior e eu tenho registros com acabamentos bonitinho e tal, não sei o quê. Esses acabamentos é bom colocar pelo final também, tá certo? Só por uma questão de segurança mesmo, né? Segurança no sentido de ninguém levar, né? Alguns empreendimentos, eu me lembrei agora que eu estava pensando em coisas para deixar para o final. Alguns empreendimentos, às vezes, fazem assim. Por exemplo, a gente está entregando um condomínio de casas ou um condomínio de prédio. Aí nós vamos colocar extintor,
Alguns colocam carrinho de supermercado, certo? Alguns colocam peças ou equipamentos para ficar na parte de ginástica, né? Uns pesos, né? Aquelas elástico, né? Alguns colocam até esteira mesmo, né? Elétrica e tal. Decoração, certo? Tudo isso a gente leva para o mais tarde possível, né? Pertinho mesmo da entrega da obra. Por quê? Porque são itens que ou são fáceis de ser roubados ou são fáceis de ser danificados com o trânsito das pessoas. Tá bom? Então a gente leva para lá. Ah, o mesmo raciocínio da grama, já estava esquecendo. Porque como vai ter fluxo de pessoas, se eu colocar a grama muito cedo, pode acabar danificando a grama e eu tendo que repor novamente. Então ficam itens mais para o finalzinho. Tá joia? Então, basicamente, de uma maneira geral, as observações foram essas, né? O reaterro vir depois das fundações, tomar um pouquinho mais de cuidado com finalização de alvenaria, mesmo que eu esteja usando a alvenaria como para economizar, né, no meu processo com relação a pilares, os metais, o que mais? A porta, né, vir depois do piso e só. Pronto, vocês estão de parabéns. Eu realmente achava que ia ter mais coisas para a gente comentar, então por isso mesmo que todo mundo praticamente tirou notas bem altas, foi porque vocês já mostraram que tem um conhecimento bacana. Eu queria aproveitar para deixar aqui registrado três, vamos chamar assim, três destaques, tá? Três parabéns, né? Um destaque é para o Marcos Cunha, ou é Marco Cunha, né? Acho que é Marcos Cunha. Por quê? Né? E aí eu queria compartilhar isso com todos. O Marcos, ele demonstrou uma desenvoltura, principalmente no LinkedIn, muito boa, sabe? Ele, por exemplo, não só postou que estava participando do desafio, mas aí eu comecei a ver, ele postava outras coisas, né? Outros trabalhos que ele faz, outros cursos que ele está fazendo, né? Outros conteúdos que ele está se aprimorando. Ele pegou o projeto da casa e modelou 3D no Revit, fez uma modelagem rápida lá e postou também para visualizar a casa, né? Então, por que eu estou querendo destacar o Marcos aqui para vocês? Porque, pessoal, hoje em dia, uma das formas muito importantes para a gente ser conhecido, alcançado, né? Ser considerado numa oportunidade de trabalho e tal, é o LinkedIn, principalmente. Entendeu? Então, eu recomendo que vocês mexam, tipo assim, criassem um propósito, né? Criassem assim uma promessa, né? Foi igual o tempo da mãe de vocês fazia promessa, não sei, a minha mãe fazia, não sei se a mãe de vocês fazia. Como eu sou mais velho, né? Minha mãe é mais velha que a mãe de vocês, então não sei. Mas fazia promessa, e aí é bom que era promessa para eu cumprir, né? Mas tudo bem. Então, vocês podiam fazer uma promessa de uma vez por semana, postar alguma coisa no LinkedIn, né? Não precisa ser necessariamente uma coisa, se for sua, ótimo, né? Trabalho seu. Mas pode ser uma notícia, pode ser uma repostagem de algo ligado ao trabalho que você faz. É interessante, né, que você pensasse assim, ó. Poxa, eu queria trabalhar, vou dar um exemplo. Eu queria trabalhar numa empresa que constrói, eu vou dar um exemplo bem aleatório. Constrói aeroporto. Pronto, é porque o teu sonho é trabalhar em obra de aeroporto e tal, não sei o que. Estou pegando esse exemplo bem diferente para provavelmente ficar mais fácil até para você pensar no seu. Aí o que é que você podia fazer? Uma vez por semana, né? Posta alguma coisa ligada ao aeroporto e obra de aeroporto. Entendeu? Usa aquelas hashtags lá e tal, né? Até no LinkedIn, pesquisa lá para você seguir empresas que operam ou constroem aeroportos de outros países, né? Alguma coisa assim. Por quê? Porque na hora que você começa a seguir, o LinkedIn vai te mandar postagem desses pessoal. Então já chegou material para, por exemplo, você repostar. Tipo, muito bacana, gostei disso e não sei o quê. Você fazer algum comentário sobre a construção, sobre o que quer que seja, e eventualmente postar algo seu mesmo, né? De repente você monta um cronograma, né? Pega alguma coisa associada ao aeroporto. Aqui um cronograma do que podia ser, deixa eu ver aqui, o assentamento de piso do terminal de passageiro, ou do saguão de espera. Aí, comenta.
Né? O importante é comentar. Por quê? Porque aí você vai começar a criar um histórico que você é ligado em aeroporto, você é da área de obra, você entende do assunto e tal. Vai começar a pegar conexões, eventualmente vai começar a conversar com alguém, alguém pode vir conversar com você. E quando for rolar uma entrevista, eu lhe garanto que tem, no mínimo, 90% de chance do entrevistador olhar o seu LinkedIn. Entendeu? Aí ele vai ver que você está no rumo, está no ramo, né? Você está lá falando, postando, você já entende alguma coisa, você já mexe com isso, né? Então era bacana você pensar no tipo de obra, o tipo de trabalho que você quer fazer e começar a fazer isso. Não precisa virar um LinkedIn profissional para estar todo dia postando, não, né? Uma vez por semana, né? E começa primeiro pesquisando coisas que têm a ver, porque aí isso vai te ajudar mais, porque vai chegar material para você repostar, tá bom? Só para dar uma fechada, eu também recomendo o seguinte. Eu sei que o Instagram ele é muito usado para questões pessoais, né? Eu sugeriria, se você tiver tempo, não é assim, tem que fazer? Não é uma questão que tem que fazer, é só uma sugestão. Se você tiver tempo, cria um Instagram com um viés mais profissional, entendeu? Você mantém o seu pessoal, onde você bota coisa sua, da sua família, ou etc. Ou você que não tem, ok, não tem, mas pode criar um com viés profissional. Você não precisa ficar postando foto. Vou dar um exemplo, né? Por incrível que pareça, sou uma pessoa extremamente reservada, sabe? Eu sou tímido, né? Eu estou aqui com vocês, estou falando, eu posto nas redes sociais, tá? Mas eu sou tímido. Eu vou dar um exemplo de a que ponto eu sou tímido. Há uns 2 anos e meio atrás, antes da pandemia, eu fui para uma confraternização de Natal de uma universidade, onde na época eu coordenava alguns cursos e hoje eu sou professor, né? Eu me afastei da coordenação. Aí, o pessoal preparou uma dinâmica nesse Natal. E aí ia botar fotos do pessoal, né, dos coordenadores, família, tal, não sei o quê. Aí a pessoa que preparou chegou para mim e disse assim: Rapaz, Alex, eu procurei, mas eu procurei foto tua na internet. Isso não pode. Só o que tem é foto e vídeo meu na internet. Não, era com a família, você em um momento assim mais pessoal e tal. Vai achar não. Eu sou tímido, eu não posto nada pessoal na internet, entendeu? Assim, por exemplo, vocês terem ideia. A gente tirou, recentemente, tem 15 dias, foi o aniversário da minha filha mais nova. Os vídeos e as fotos eu coloco no Facebook, mas é bloqueado. Só para organizar as pastas e deixar salvo, entendeu? Então tá no meu Facebook, tá nos álbuns, mas é privado, só quem vê sou eu. Entendeu? Então a pessoa chegou e disse, rapaz, aí ela disse assim, eu procurei, encontrei uma foto, eu digo, aonde para eu tirar? Porque não era para ter nenhuma, né? Então assim, se você não gosta, como eu, né? Eu faço por dever de ofício, entendeu? Se você não gosta, como eu não gosto muito de ficar postando na internet, né? Aí tem gente pensando assim, ô bicho mentiroso, posta quase todo dia, mas é porque é trabalho. Né? Não tem problema, você pode criar um Instagram com um perfil profissional, assim, com um viés profissional para você, entendeu? Aí eu volto ao assunto do LinkedIn. Por que isso é interessante? Né? Não é obrigatório, não, é só uma sugestão. É interessante porque muitos entrevistadores, né, pessoas que vão te avaliar, vão olhar isso. Vão olhar, no mínimo, o seu LinkedIn. Talvez olhe o Instagram também. E aí você decide se você coloca no seu currículo ou não, né? O link, né? Também não adianta você botar o link, o acesso lá do LinkedIn, não tem nada lá dentro, não bota nada. É pior, é melhor ficar calado, né? É melhor a pessoa ficar na dúvida se a gente tem alguma coisa do que ela olhar e ter certeza que não tem nada, né? Então, se não tem nada, fica quieto. E se quiser, começa a construir, tá bom? Aí, como eu notei a desenvoltura do Marcos Cunha no LinkedIn e até no Instagram também, né? Vários de vocês estão no Instagram, mas a desenvoltura do Marcos no LinkedIn me chamou a atenção. Eu achei interessante destacar. Outra coisa que eu queria destacar aqui, que foi muito interessante, foi com relação ao Gutenberg, né? O Gutenberg estava até aí, eu acho. Até aí o Gutenberg, né? Valeu, Gutenberg. O Gutenberg ele fez um negócio muito bacana quando ele mandou para mim o arquivo do cronograma, que eu não citei, não coloquei nem no desafio para não encher mais o tempo de vocês, mas ele fez, e vale a pena destacar, que ele fez meio que um relatório, né? Acho que ele chamou até a aba de anotações, se não me engano, mas ele fez tipo um relatório onde algumas considerações ou observações que ele tinha com relação ao que ele elaborou estavam explicadas lá.
E por que que isso vale destacar? Porque, veja bem, quando você estiver trabalhando, né, a funcionário da empresa, está prestando serviço para alguém, etc., não adianta entregar só o cronograma. A gente sempre precisa ter uma documentação anexa, explicando algumas coisas, né? Ponderando alguns detalhes. Por exemplo, eu estou agora fazendo um trabalho para um cliente que é uma usina eólica. E o contratante dele tinha várias considerações, né? Então, na entrega do cronograma, a gente já começa destacando consideração tal, tá aqui um print, né, um zoom daquele lugar do cronograma mostrando que atendeu. Consideração tal, tá aqui um print e assim por diante, entendeu? E aí isso pode, obviamente, ficar até um relatório mais detalhado, você pode, e é interessante, se você explica a metodologia que você usou. Nós utilizamos como base tabela SINAP e procurei complementarmente outra base para as composições tais e tais, para verificar a produtividade. Itens tais foram considerados desse jeito, aqueles foram considerados do outro, né? Então, o Gutenberg está de parabéns, ganhou pontos a mais, obviamente, né? Na elaboração do cronograma. E aí foi bacana, porque ele trouxe isso, e é importante a gente destacar isso aí. Tem uma outra pessoa que eu quero destacar aqui, que eu não sei se ele está aí agora já, o Rafael Grassi. Tá aí o Rafael. O Rafael, ele fez o seguinte, né? No cronograma, ele também criou uma aba, só que não foi um relatório como o do Gutenberg. Ele montou uma ideia de EAP, né? EAP é aquele desdobramento dos itens e subitens, tá certo? Obra, serviços preliminares, fundações, estrutura, alvenaria e assim por diante, e aí vai quebrando, né? Como se fosse um organograma, né? Quebrando. Ele fez esse destrinchado, mas no sentido do fluxo, né? Tipo assim, ele raciocinou e descreveu o fluxo dele. Dos serviços preliminares eu vou para a fundação, de fundação eu vou para o reaterro, do reaterro eu vou levantar a estrutura, e com a estrutura eu vou para a alvenaria. Aí saiu montando, inclusive abrindo onde derivava. Isso ajuda muito e facilita o entendimento da lógica do cronograma. Inclusive, em alguns casos, por exemplo, imagina que você vai trabalhar agora numa construtora e vai fazer essas casas. Pronto, vamos pegar o exemplo do que a gente trabalhou. Vai fazer 30 dessas casas, tá certo? O Marcos está aí. Marcos. É porque está aparecendo 5.5.219, viu? Me perdoe. Tá joia, tá ok. Ainda bem que eu só falei bem, não foi? Que eu achava que ele não estava pensando se tivesse falado mal de mim. O que é que eu estava dizendo? Sim, aí imagina que a gente vai fazer 20 e tantas casas, né? Aí é bacana, quando você tem muitas obras repetidas, né? Se a construtora tiver um fluxo padrão, né? Aí entra naquilo que aliás, Rafael não, foi Raquel, perdão. Raquel fez, né? O fluxo. Agora eu estou na dúvida, peraí, só um instantinho. Será que eu anotei o nome errado? Aí foi, desculpa, eu tenho, foi Raquel que foi você, não foi Raquel que fez? Essa é a P? Depois eu ajusto no meus. Eu fui fazer as anotações e anotei errado. Então, esse fluxo é bacana para que todo mundo entenda de uma forma simples. Não precisa ser extremamente detalhado, né? Mas pode ser a sequência resumidamente, para que todo mundo entenda como é que, não só como é que o planejamento está feito, mas como é que a obra é para ser executada, tá? Porque existe um problema sério. Ontem eu até fiz esse comentário com uma pessoa. Rapaz, a gente tem às vezes um problema sério, que é o seguinte: a gente monta o planejamento. O planejamento, normalmente, 99,9% dos casos, a gente procura fazer discutindo, verificando e combinando com o pessoal da obra, né, com o engenheiro da obra, o gerente da obra. Mas, às vezes, um ou outro engenheiro de obra aqui resolve dar não sei, faz uma revolução, resolve fazer tudo diferente, né? Do que foi planejado. E combinado com ele. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo, né? No mínimo, se, enquanto engenheiro da obra, eu vi, chegou no momento e nós percebemos que é melhor tomar outro caminho, precisa dar uma atualizada na programação também. Você não pode só sair mandando, porque senão a gente perde o controle. O problema não é o planejamento. O problema é o controle, né? Eu não sei se eu já disse isso aqui. Se eu não disse, eu aproveito para dizer agora.
O cliente final do planejamento é o controle. Certo? Então, eu planejo por causa do controle. E aí, se tem um combinado, um plano de ataque na obra, né? Uma lógica de execução na obra, e aí, de repente, o engenheiro da obra muda tudo, ou muda várias coisas, ou muda questões críticas, o controle vai ser prejudicado depois. Certo? Então, vamos tomar cuidado com relação a isso também. E esse fluxo ajuda a deixar tudo claro para todas as pessoas, né? Foi o que a Raquel mandou, o exemplo da Raquel. Beleza. Então, agora, deixa eu fazer o seguinte, que eu prometi que hoje eu ia me controlar e a gente ia resolver tudo de 11 a meio-dia. Eu vou aqui colocar para vocês as colocações dos prêmios, né? Só para a gente relembrar, né? Até o 10º colocado ganha prêmio, tá certo? Então, o primeiro prêmio é o curso Master em Planejamento e Controle de Obras, que é o curso mais completo, né? Que hoje está no valor de R$ 1.697. O segundo colocado, quem tiver ficado segundo colocado, recebe o linha de balanço no MS Project, que eu não me lembro mais o preço agora de cabeça, tem lá no site do evento. O terceiro, quem tiver ficado terceiro colocado, recebe o curso de orçamento de obra de edificações, né? Para quem, né, quer trabalhar mais com custo, é um curso muito bom, porque ele, inclusive, tem um passo a passo de extrair quantitativos no AutoCAD, né? Para colocar no orçamento, vai discutir composições com foco no orçamento, não só com foco na produtividade e tal. E do 4º ao 10º vai receber 3 cursos, né? Como é que vai funcionar do 4º ao 10º? É o seguinte, como tem pessoas que já são alunos meus no Udemy, quem ficar do 4º ao 10º, durante a semana, a equipe vai mandar uma lista de cursos, certo? Acho que vão ser uns 9 cursos, eu acho. Vai mandar uma lista de uns 8 ou 9 cursos, é porque agora não estou lembrando, mas é mais ou menos por aí. Aí você mesmo vai escolher, eu quero o curso tal, curso tal, curso tal. E volta o e-mail, tá certo? Que aí a equipe prepara os links e manda para você. Por que a gente resolveu fazer isso? Só para não correr o risco de você ganhar um curso que já tem, né? Não tem graça, né? Aí, e outra, né? Você mesmo escolhe dentro da sua realidade, daquilo que você quer estudar, se aprofundar e tal. Tá certo? E o pessoal do 1º ao 3º, que já é um curso pré-definido, vai receber o link já com acesso, né? Ao longo da semana também. Tá legal? Para vocês saberem, existe, e para até ficar registrado aqui também, que nós estamos gravando, existe uma outra categoria. Porque, assim, eu convidei algumas empresas júniores, né, para participarem da organização do evento e tal, né? Não sei se vocês conhecem, empresa júnior são empresas que são montadas dentro da faculdade, que quem toca a empresa são alunos, são estudantes. Então, talvez, nem todas as faculdades têm, mas talvez a sua tenha uma empresa júnior de arquitetura, engenharia e tal. Vale a pena você consultar, porque eles participam de projetos, fazem trabalhos, tem várias atividades que são muito bacanas. E aí, a segunda categoria é assim, algumas empresas júnior se envolveram na dinâmica do desafio e também teve uma pontuação para elas. Aí eu vou aproveitar e passar aqui a pontuação de todo mundo, tá certo? Então vamos começar o seguinte. Vou fazer igual aqueles prêmios, né? Vamos do 10º para o 1º, no lugar de começar do 1º. 2 pessoas ficaram empatadas em 10º lugar. Foi o Gabriel Rodrigues e o Alisson Fernandes, certo? Então, o Gabriel Rodrigues e o Alisson Fernandes, na semana, vão receber aquele e-mail com a lista de cursos para escolher, né? Em 9º lugar ficou Shirley. Parabéns, Shirley. O Gabriel está aí também. Parabéns, Gabriel. O Josué ficou em 8º lugar. O Josué estava... Aí tá aí, Josué. Parabéns, Josué. A Raquel em 7º lugar. A Raquel estava aí, mas acho que saiu, não sei. A Luana, eu tinha... tá aí a Luana. Parabéns, Luana. Luana ficou em 6º lugar. O Gutenberg ficou em 5º lugar. Parabéns, Gutenberg. A Vanessa Nogueira, em 4º lugar. Parabéns, Vanessa. 3º lugar, que aí é o curso Orçamento de Obras de Edificações. O Leandro Rafael, né? O Leandro Rafael está de parabéns. Quem ficou em 2º lugar com o curso Linha de Balanço no MS Project foi a Letícia Bonanato. Está de parabéns também. E em 1º lugar, que recebe o Master em Planejamento e Controle de Obras,
Quem será? Quem será? Quem serei? Quem serei? Né? Foi o Marcos Paulo Cunha de Melo, rapaz. Parabéns, Marcos, viu? O Marcos aí ficou em primeiro lugar. Rapaz, e agora também eu quero parabenizar vocês, porque, por exemplo, a Letícia... Já dá um exemplo. Eu vou dar o exemplo da Letícia e do Leandro, mas, assim, vários foram parecidos. A Letícia e o Leandro foi por 1 ponto. A disputa foi acirrada, viu? Em várias outras colocações também foi parecido, foi por causa de 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Então, assim, vocês estão de parabéns, o desempenho de vocês foi muito bom, né? Eu fico muito feliz em ter vivido essa iniciativa aí com vocês, viu? Ao longo da semana a gente vai encaminhando tudo aí para vocês. Só que tem mais 2 coisas aqui que eu preciso falar, que é o seguinte: existe um prêmio a mais, que estava só comentado, né, lá no site do evento, que é o Banco de Talentos, certo? Então, todo mundo que foi premiado aí, né, ou seja, do primeiro ao 10º, todo mundo vai receber também, depois dos prêmios, certo? A gente vai mandar logo os prêmios e tal, vai receber umas informações para entrar num banco de dados, quem quiser, obviamente, viu? Isso é opcional. Entrar no que eu chamo banco de dados de talentos. Aí, resumidamente, o que é isso? De vez em quando, né, tem construtora que entra em contato comigo, né? Ou cliente, né, ou ex-cliente, ou gente que nem cliente mas às vezes manda uma mensagem. Alex, estamos com uma obra assim, estamos procurando uma pessoa que já tenha uma certa experiência ou que seja, às vezes, estudante e quer trabalhar com planejamento e controle de obras e tal, né? De vez em quando aparece com várias situações diferentes. E aí eu procuro dos currículos que eu já tenho, só que eu senti a necessidade de dar uma organizada nisso, porque eu tenho os currículos só guardados soltos, né? E aí, por exemplo, no currículo às vezes não diz se você aceita ou não aceita trabalhar em outra região, em outro estado, se você tem alguma preferência ou não tem, entendeu? Então eu estou montando tipo como se fosse um formulário para organizar tudo isso. E aí todos vocês que eu citei, mais lá na frente vão receber um e-mail que eu já estou escolhendo qual é a melhor plataforma. Eu estou na dúvida se eu fico no formulário comum ou se eu vou para uma plataforma mais específica. Eu estou analisando uma plataforma. Mas vocês vão receber um e-mail convidando aqueles que quiserem, vão poder preencher ali os seus dados para quando eu for consultado por alguém, aí eu já tenho aquelas informações chaves, que fica mais fácil, né? Para eu ver quem é que tem mais alinhamento ou mais interesse naquela oportunidade e mando o currículo ou mando o contato para a pessoa que está selecionando, tá certo? Então, nós vamos ter aí também essa questão do banco de talentos e, por fim, uma última surpresa aqui para vocês, né, que estão aqui comigo, que é o seguinte, que participam do desafio, que é o seguinte. Algumas pessoas entraram em contato comigo, assim, ao longo do tempo, né? Desde o ano passado e tal, porque eu presto serviço para construtoras, né? Então, geralmente, a pessoa que está na construtora entra em contato comigo e tal, e a gente conversa e vê a possibilidade de prestar o serviço para a empresa, para aqueles profissionais, né? Que estão envolvidos no gerenciamento da obra e tal, às vezes mesmo à distância, né? Então, por exemplo, eu atendo clientes que estão em outros estados, estou conversando com pessoa até. Essa, para mim, é a novidade pelo local, né? Não sei se tem alguém de lá. Mas essa semana eu conversei com um rapaz do Macapá, e aí a gente vai ver se começa a desenvolver um trabalho para a empresa dele lá, uma empresa muito trabalha com um processo muito interessante, com pré-fabricados, muito bacana. Se a coisa avançar depois, é até bacana a gente criar depois um encontro, mostrar um conteúdo mostrando essa tecnologia que a empresa dele trabalha. Então, só que tem uns casos que às vezes não fecha a construtora, né? E já aconteceu uma situação do pessoal que estava na sala técnica, perguntou assim, Alex, teria uma forma da gente fazer mais ou menos a mesma coisa que ia ser feito para a construtora? Ou seja, você dá uma assessoria, dá uma orientação para o planejamento, controle, etc., mas sem ser pela empresa, como pessoa física, eu disse, não existe hoje. E aí isso me fez pensar um pouquinho, né? E aí eu resolvi criar 2 coisas, né? Para
ajudar, né? E para interagir mais ainda com o pessoal que quer dar um bom desenvolvimento profissional. Aí eu chamei uma de jornada, né? O que é a jornada, né? Jornada de gerenciamento. A jornada de gerenciamento é o seguinte, né? E depois eu mando mais detalhes para vocês. Mas é assim, você vai, no lugar de você comprar um curso ou outro curso, né? Alguns de vocês já compraram algum curso meu, né? E todos que foram premiados vão ganhar cursos, né? Mas a gente fica criando cursos novos ou tem aulas novas, gera conteúdos novos e tal. E às vezes fica difícil para a pessoa comprar todos os cursos. Realmente fica meio pesado. Aí a gente criou nessa história de jornada como se fosse, assim, fazendo um paralelo, né? Uma Netflix do professor Alex, certo? Então, no lugar de você precisar comprar tem 15 cursos, no lugar de você comprar 15 cursos, os 15 cursos vão paulatinamente, porque não deu tempo de botar tudo de uma vez, porque tem muita coisa. Os 15 cursos e aulas que às vezes nem estão em cursos específicos, foram aulas que foram realizadas e estão guardadas, vão entrar numa plataforma, né, que a gente está chamando de jornada. E aí, quem aderir à jornada fica só com um valor mensal durante o período que quiser. Ah, eu fiquei aqui 12 meses, primeiro ano, e depois não quero mais, eu quero renovar. Só que aí tem acesso a todo o conteúdo, certo? No lugar de comprar curso individualmente, a gente está criando as duas opções. Uma é do curso, quem quiser só um ou dois, três cursos, continua. E quem quiser ter como se fosse uma assinatura mensal e ficar com acesso a todo o conteúdo, né? E todo mês vai ter mais conteúdo ainda sendo acrescentado, aí tem essa possibilidade através da jornada. O que é a ideia aqui para o pessoal do desafio, né? A ideia que a gente criou foi o seguinte: nós ainda vamos lançar esse modelo chamado jornada, que deve ser só no final do mês ou começo do mês que vem, provavelmente no começo de julho, porque é o encerramento das férias. A jornada vai ficar em mensalidades de R$ 77,90, só para vocês entenderem, né? R$ 77,90 é o valor do lançamento. Mas para vocês que participam do desafio, nós vamos disponibilizar por R$ 37,90, menos da metade do valor, certo? E é opcional, como eu falei, né? É só uma ideia assim, porque veja bem, no lugar de você comprar um curso de 600, que obviamente você pode dividir, né? Comprar parcelado, um curso de 300, ou o Master, que é de 1.000 e tanto, né? Por exemplo, o Master é o primeiro curso que está entrando na jornada. Está o Master, já está o Linha de Balanço, está um curso de orçamento, que não é esse do prêmio, é um outro de orçamento, um de orçamento de obras com MS Project. Tem alguma outra coisa lá que eu me esqueci agora? Eu não sei. Na verdade, tem duas coisas que eu esqueci. E já está programado a entrar mais três, que é o Expert MS Project, o de indicadores de desempenho no Project e o de Curva S, né? Já para o mês de agosto. E depois, agosto, setembro, vai entrar mais uns 3 ou 4 conteúdos, entendeu? Então, vai ficar aumentando os conteúdos, tá? Só para vocês entenderem como é a lógica da jornada, né? E aí, para quem está no desafio, a gente colocou essa situação diferenciada. Agora, voltando à dúvida, assim, aquele comentário que eu fiz, né? Que às vezes a gente não fecha com a construtora, mas o pessoal queria um acompanhamento. A gente criou também, além da jornada, um conceito de mentoria, tá? Então, o que é a ideia da mentoria? A mentoria é o seguinte: com a mentoria, você automaticamente já acompanha, recebe os conteúdos da jornada, ou seja, vai ter acesso a todos os cursos, todas as aulas, certo? A diferença é que com a mentoria, nós vamos ter 2 encontros ao vivo por mês. Então, além do conteúdo gravado, nós vamos nos encontrar mais ou menos de 15 em 15 dias, né? Eu digo mais ou menos porque nem todo mês tem 30 dias, né? Mais ou menos de 15 em 15 dias. E aí nós vamos ficar entre, sei lá, 1 hora, 2 horas juntos. Quem está na mentoria já vai, com antecedência, mandando dúvidas. Na mentoria, a gente já chega conversando sobre as dúvidas que vocês têm, né? Já vai conversar sobre situação específica, né? A situação específica, por exemplo, lá na minha obra, a gente está com um cronograma assim. Como é que seria a melhor forma de eu passar para um project? Ou como é que seria a melhor forma de eu
mesmo que não seja no Word, seja no Excel, como é que eu posso detalhar melhor? Aí nós vamos estudar o caso da sua obra, vamos dar uma conversada. Isso é bacana porque assim, aumenta o entendimento de todo mundo que está participando, né? A dúvida e a resposta de um serve para os outros, né? O estudo de caso de um serve para o amadurecimento dos outros. E, inclusive, as questões, né, os pontos que vocês vão poder colocar, pode envolver até carreira. Tipo, por exemplo, como já aconteceu comigo, né? Teve aluno que no passado chegou para mim e disse assim: Alex, ano que vem eu vou para a Austrália. Eu disse: ô, cara, que legal e tal. E aí, como é? Tu já. Tem gente da tua família lá e tu já tem algum trabalho em vista? Tu já mapeou alguma empresa ou algum trabalho que tu possa fazer por lá? Aí o rapaz uma resposta técnica, que eu não sei se vocês vão entender a frase, mas ele disse uma frase muito técnica que é assim: não, eu vou na doida. Né? Eu não sei se você entende o sentido dessa frase. Aqui na minha região, vou na doida quer dizer que vai sem ter nada planejado, sem nada preparado. Chega lá, né? Sem eira nem beira, que é outra expressão também. E vamos ver no que vai dar. Eu disse: homem, não faça isso não. Né? Peraí, não vamos fazer isso não. Aí eu me sentei com ele, a gente ficou uns 15 minutos conversando e traçamos uma estratégia para ele chegar lá sem ser indo na doida, entendeu? Ele chegar lá já tendo contatos, né? Contatos profissionais, inclusive. De repente, até vai que chega lá já com uma oportunidade ou não. Mas pelo menos uma estratégia para ir alinhado, né? Então, eu estou comentando isso por quê? Porque na mentoria, além de questões técnicas, né? Questões de obra, né? Pode ter, se quem quiser, pode conversar e é bacana para a gente também a mesma coisa. A dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Uma ideia que serve para um pode ser adaptada para outro, né? Uma sugestão e tal, e assim por diante. Então, a ideia da mentoria é nesse sentido. A mentoria inclui os conteúdos da jornada e mais 2 encontros mensais, tá certo? Aí, como tem essa questão dos 2 encontros mensais, quando a gente for lançar isso no começo do mês que vem, né? A mentoria ela vai estar num valor de R$ 177,90 mensal. Mas, para vocês que participam do desafio, ela vai ser lançada, lançada não, né? Ela vai ser disponibilizada por R$ 87,90. A mesma coisa, um pouquinho abaixo da metade, né? Praticamente a metade, mas um pouquinho menos, né? A diferença é porque já incluiu o conteúdo da jornada e mais a mentoria, né? Então, para vocês, a jornada em si fica R$ 37,90 e a mentoria em si fica R$ 87,90 e o valor normal é o dobro. A gente vai até fazer uma condição de lançamento, tipo assim, uma semana com preço promocional. Mas mesmo assim, o preço promocional de lançamento vai ser em torno de R$ 10 por mês acima de quem participou do desafio. Por quê? Porque o pessoal, vocês que participaram do desafio, vocês, assim, para mim, eu tenho, assim, muito, como é que eu posso dizer? Eu não queria dizer a palavra carinho. Tenho muito apreço por vocês que participaram do desafio. Por quê? Porque vocês pararam. Quem foi que disse isso? Não sei, acho que foi o Josué. Vocês pararam, né? Quebraram a cabeça, pesquisaram, procuraram, responderam, né? Se deram o trabalho de propor uma solução para o cronograma daquela obra, mandaram, etc. e tal. Então, vocês, para mim, estão no nível diferenciado. Porque, por exemplo, o desafio foi razoavelmente bem divulgado. Eu não divulguei demais, porque como era o primeiro, eu também não quis divulgar demais. Mas ele foi até razoavelmente bem divulgado. E foram vocês que vieram. Então, só pelo fato de vir, vocês já mostraram mais dedicação e foco na carreira. E vocês que participaram, né? Foram lá no questionário, viram as perguntas, pensaram, responderam, né? Até me faz uma... Vou abrir um parênteses já sobre o questionário aqui, que eu queria matar uma curiosidade minha. Então, vocês demonstraram dedicação, então merecem uma situação diferenciada. Resumindo, vocês que a gente nomeou aqui nos prêmios vão receber os prêmios, é de vocês. Inclusive, se quiser o acesso ao banco de carreiras, né? Banco de talentos, aliás, e vão receber também essa condição especial, seja na jornada, seja na mentoria, se quiser também, né? É opcional. Agora, por favor, me mata a curiosidade de alguém. Quando eu montei o formulário das perguntas, eu procurei configurar no formulário comentários, né? Para que se você respondesse e tivesse se enganasse na resposta, aparecesse a explicação
de por que não era aquela resposta e qual era a certa, né? E se quando respondesse a certa, aparecesse a explicação de por que era certa. Deu certo, funcionou mesmo assim para vocês no formulário. Quando vocês estavam respondendo, vocês viam um comentário. Vocês lembram disso ou ninguém lembra se apareceu? A Luana fez assim, é porque apareceu então, né? Ah, beleza. Tá jóia. Ok. Porque como eu não respondi, eu só fiz as perguntas, eu não sabia como é que funcionava. Muito obrigado. Teve comentário, mas teve alguns que deu erro no nome. Aí foi. No nome, Algumas como coisas assim? assim. O que é Assim, escrever o nome, o e-mail, aparecer como erro. Ah, entendi. Logo no comecinho, né? Quando você estava Isso. preenchendo. Tá certo. Ah, beleza. Entendi. Mas o seu eu recebi, achei que ele recebia. Olha, todo mundo tá aqui, eu recebi. Deu, mas funcionou. Tá legal. Ok, pessoal? Então, eita que foi mesmo no prazo, ó. Meio-dia. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Eu queria pedir, quem puder, abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto aqui do encerramento do nosso evento. Ao longo da semana, por favor, tenha um pouquinho de paciência com a nossa equipe. Ao longo da semana vai estar sendo organizado os e-mails tudinho, os prêmios de vocês vão chegar e tal, e as informações. Tá legal? E eu desejo a vocês muito sucesso na carreira. Eu desejo a vocês que tenham muito sucesso em casa também, na família, na vida. E um bom final de semana. Aproveite o restante do final de semana para curtir aí da melhor maneira possível. Tá legal? Vamos ver. A Vanessa tá aí? Não? Talvez ela tenha dado uma saidinha. Ou então tá penteando os cabelos para poder tirar foto. Né? Acho que não. Então, galera, um joinha aqui para todo mundo, para vocês. Grande abraço, muito obrigado. Tá aí a Vanessa, olha aí. Parabéns a vocês e, como eu disse, muito sucesso. Ah, me perdoe que eu nem olhei aqui se alguém tinha feito um comentário. Me empolguei tanto. Ah, não. Tá bom. Só os agradecimentos. Tá joia. Vocês é que são show. Parabéns, hein? Um abração. Vocês é que são show. Muito bom.